Nesta apresentação vou falar da amplitude de ângulo entre vetores e também da amplitude de ângulo entre retas. Bom, eu vou começar por escrever aqui um princípio que é comum a estas duas situações, embora elas sejam distintas, como vamos ver já de seguida, mas há um princípio que é comum, que é este. O ângulo entre vetores é sempre o menor entre eles, e também o ângulo entre retas é sempre o menor entre elas. Nós já vamos ver, através de alguns exemplos práticos, qual o menor ângulo entre os vetores ou entre as retas, mas este princípio é comum. Consideramos sempre o menor ângulo entre eles, ok? Antes de passar ao estudo particular de cada uma destas situações, vou relembrar aqui a fórmula do produto escalar, porque esta fórmula é muito importante para determinarmos a amplitude quer entre vetores, quer entre retas. E nós sabemos que o produto escalar de dois vetores é dado pela norma do vetor u, neste caso, vezes a norma do vetor v, e consideramos sempre que trabalhamos com esta fórmula que estamos a falar do vetor u e do vetor v, que são diferentes do vetor nulo, ok? Portanto, também cada uma destas normas terá de ser diferente de zero, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lá está, esta fórmula tem cá o ângulo entre os dois vetores, e como tal pode ser interessante quando isso está em causa, não é? Bom, agora vou relembrar ainda uma outra situação para começar aqui a falar de vetores, do ângulo, da amplitude de ângulo entre vetores. Vamos falar de uma situação muito importante. Se eu tenho, por exemplo, um vetor A, que eu vou considerar aqui um vetor A, depois tenho um vetor B que numa determinada construção, num exercício qualquer, me é colocado desta forma. Ou seja, a origem do vetor B está na extremidade do vetor A. Bom, eu não posso estar desconcentrado e pensar que o ângulo entre estes dois vetores seria este ângulo aqui. Não, este não é o ângulo entre os dois vetores. Porquê? Porque eles não estão origem com origem. Ou seja, para eu visualizar o ângulo entre dois vetores, tenho de ter origem com origem. Então, os vetores são livres, como já sabemos. Se eu lhe preservar a direção, o sentido e o tamanho, posso aplicar translações aos vetores, e então posso, por exemplo, aplicar uma translação aqui ao vetor B e colocá-lo origem com origem aqui com o vetor A, ficando assim, por exemplo, com esta construção, mais ou menos, ok? E, portanto, agora sim, estou em condições de visualizar aqui o ângulo entre dois vetores, que é este que eu vou agora aqui marcar. Este sim é o ângulo entre os dois vetores, ok? E não aquele que eu considerei há pouco. Portanto, sempre origem com origem. Temos de ter esse cuidado para não começarmos um exercício logo de forma errada, ok? Vou agora fazer alguns exemplos de posições que podemos encontrar entre vetores. Podemos ter dois vetores a formar um ângulo agudo. Temos aqui um vetor u, por exemplo, e aqui um vetor v. Lá está, origem com origem, sempre, ok? Vou colocar aqui mais dois exemplos. Podemos ter um vetor u assim, por exemplo, e um vetor v a formar com este um ângulo obtuso, ok? Vamos chamar aqui vetor v. Podemos ainda ter outra situação, isto são apenas exemplos, ok? Podem existir outros exemplos ainda, mas é apenas para ajudar aqui a visualizar. Temos aqui o vetor u, vou chamar aqui vetor v. E então, neste primeiro exemplo, o ângulo entre estes dois vetores, já sabemos que é o menor entre eles, então terá de ser este. Este ângulo chamamos ângulo convexo, ok? Este ângulo aqui não é um ângulo convexo e não é o ângulo entre os dois vetores, porque, então, segundo já vimos, é sempre o menor entre eles. Aqui no segundo exemplo será esta amplitude aqui, e no terceiro exemplo será esta. Bom, isto leva-nos a escrever aqui algo que também já conhecemos, mas que vamos registar agora, que é a amplitude do ângulo entre dois vetores está sempre em graus, 0 graus e 180 graus. Se estamos a trabalhar em radianos, seria entre 0 e π. Ok? Temos então esta situação. Se o ângulo entre os dois vetores for 0, é porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Estão numa situação destas, reparem, se colocarmos origem com origem, ficaríamos com uma situação destas, portanto a amplitude é 0. Se a amplitude for de 180 graus, então eles têm a mesma direção e sentidos opostos, ok? Uma situação parecida com isto. E qualquer outra situação irá dar origem sempre a uma amplitude entre 0 e 180 graus. Portanto, como veem, quando estamos a falar de vetores e estivermos até a pensar no círculo trigonométrico, estamos a pensar ali só no primeiro e no segundo quadrante, ok? Valores de amplitudes que vão de 0 a 180 graus.
Bom, e agora eu pergunto, então como é que nós podemos determinar o ângulo entre vetores se temos informação sobre vetores? Podemos ter, por exemplo, as coordenadas ou podemos ter a informação dada de outra forma, mas temos informação sobre vetores e queremos determinar a amplitude do ângulo entre eles. Bom, então esta fórmula que aqui temos, a fórmula do produto escalar, é importantíssima porque nós podemos, portanto, passar estas normas que aqui estão, este produto da norma de U com a norma de V, passar para o outro membro para a operação inversa, que é dividir, uma vez que já vimos que os vetores são então diferentes do vetor nulo, logo estas normas são diferentes de zero, pode passar a dividir e ficamos com esta fórmula aqui, ok? Esta fórmula é a mesma, é equivalente à anterior, está escrita de uma forma um pouco mais prática para trabalhar com a amplitude, para descobrir a amplitude do ângulo, porque já está escrita neste formato cosseno da amplitude igual a... Bom, então se nós temos condições para determinar o que está aqui no segundo membro, como eu disse há pouco, por exemplo, pode ser as coordenadas do vetor, conseguimos fazer o produto escalar, conseguimos fazer a norma de cada um deles, fazemos as contas e vamos obter aqui um valor, vamos supor que é 1 sobre 2. Então facilmente obtemos a amplitude do ângulo entre os dois vetores. Qual é a amplitude cujo cosseno dá 1 sobre 2? Neste caso até está tabelado, não precisaríamos ir à calculadora, mas se precisarmos fazemos o cosseno menos 1. Neste caso íamos tirar a conclusão que o ângulo entre os dois vetores era de 60 graus, porque é a amplitude entre 0 e 180, cujo cosseno dá 1 sobre 2. Se estamos a trabalhar em radianos, então seria π sobre 3, ok? Bom, e como veem, esta fórmula é importantíssima então para determinar o ângulo entre dois vetores. Eu vou dar aqui um exemplo teórico-prático, é um pouco teórico e um pouco prático à mistura, para vos alertar para a importância, ok? A importância desta fórmula. Vamos supor que temos num exercício qualquer, é-nos dado num referencial no espaço, portanto x, y, z, isto também para passar já a informação de que tudo o que estamos a ver é válido no plano e no espaço, mas muito útil no espaço, porquê? Porque às vezes no espaço estamos com figuras esquisitas, onde não é fácil aplicar o teorema de Pitágoras, visualizar triângulos retângulos. E agora temos uma ferramenta muito poderosa para trabalhar no espaço. Reparem, vamos considerar aqui 3 pontos e vamos supor que nos era dado no enunciado as coordenadas destes pontos. Eram dadas, ok? Vamos chamar aqui A, B e C. Eu vou até dar aqui fazer uma projeção dos pontos para dar uma ideia maior de profundidade, ok? Este ponto está lá atrás, eu vou projetá-lo aqui no plano x ou y, ficaríamos com esta projeção, ok? Assim dá uma noção maior de espaço. Vou fazer o mesmo com os outros, vou projetar aqui no plano x ou y, por exemplo, e ficamos com esta noção, onde é que está, ficamos com uma noção melhor onde é que está o ponto A. O ponto C é a mesma coisa, vou fazer aqui uma projeção aqui no plano, x ou y, e ficaríamos com isto. Portanto, eles não estão numa posição nada simpática. Então, se nós considerarmos aqui um triângulo, e agora me pedissem neste triângulo para determinar a amplitude deste ângulo, por exemplo, este ângulo que está aqui, eu aqui marquei agora a azul. Bom, reparem que é como eu disse há pouco, visualizar aqui quer o teorema de Pitágoras, quer as razões trigonométricas, por vezes pode não ser fácil. Este triângulo poderia ser a base de uma pirâmide ou de um prisma qualquer. Mas com vetores, e conhecendo nós, como eu disse, as coordenadas destes pontos, fica relativamente fácil. Basta considerar o seguinte, basta considerar o vetor AB, ok? E reparem que eu estou a dizer AB com AC, não por acaso. Eu estou a considerar dois vetores que têm origem com origem para formar este ângulo aqui, ok? E teria de ser mesmo assim, tenho de ter este cuidado ao considerar os vetores que pretendo, ok? E se considerar então o vetor AB e o vetor AC, porque reparem, se eu considerar o AB com o AC, não vou ter problemas. Se eu considerasse, por exemplo, o AC com o BA, enganava-me aqui no sentido e estava a considerar um vetor assim. Então estaria a falar deste ângulo, que não me interessa, ok? Portanto, ver origem com origem. Bom, então se eu considerar o vetor AB, eu tenho facilidade em encontrar as coordenadas desse vetor, porque faço B menos A. E vou ter as coordenadas do vetor. Para encontrar o vetor AC, faço C menos A. Se tenho as coordenadas do vetor, posso até imaginar que este vetor AB seria o U aqui da fórmula e o vetor AC seria o V. Depois é só fazer o produto escalar e fazer as normas de cada um deles e lá está. Vou obter aqui um valor,
um número real, depois faço o cosseno menos 1 e tenho a amplitude do ângulo. Portanto, como veem, muito importante, só o único cuidado que eu volto a referir é encontrar em vetores que estejam a origem com a origem. Muita atenção, se é este o ângulo que eu quero, eu faço AB, AC. Okay? Não podia fazer, por exemplo, AC, BA, isso não daria a amplitude deste ângulo, ok? E, portanto, ficam com uma ferramenta poderosa para trabalhar quer no plano, quer no espaço e tentar encontrar, então, amplitudes de ângulos de alguma figura que nos seja pedida. Vamos agora comparar com a amplitude de ângulo entre retas. Eu vou considerar aqui também 3 posições que podemos observar a título de exemplo, ok? Para ser um pouco mais intuitivo. Vamos chamar nomes a estas retas, pode ser reta R e reta S. Vou colocar também aqui uma situação em que elas possam estar perpendiculares, ou seja, a fazer 90 graus. Também a título de exemplo, ok? Reta R e reta S. Uma outra situação, por exemplo assim, ok? Reta R e reta S. E vamos desde já observar aqui uma situação. Quando eu olho para as retas e quero observar o ângulo entre elas, sabendo que o ângulo entre elas é sempre o menor, é um menor, temos logo este princípio. Então, neste primeiro exemplo, eu tenho logo aqui 4 ângulos para escolher. Qual é o menor? Bom, eu vejo que estes 4 ângulos são 2 a 2, são verticalmente opostos. Eles são iguais, 2 a 2. O menor entre eles é este. Podia escolher este ou este deste lado. Tanto faz. Eles têm a mesma amplitude. Por isso, vamos chamar alfa aqui ao ângulo entre as duas retas, ok? Também para facilitar a linguagem. Então, neste caso, este seria o alfa. Aqui seria este, porque se elas fazem 90 graus, poderia ser este ou este. São todos de 90 graus, não é? E neste caso, teria este alfa, ou então este aqui de baixo, porque lá está, são verticalmente opostos e, portanto, têm aqui a mesma amplitude. Mas escolheria, lá está, o menor entre eles. Bom, isto tem já aqui uma consequência que vai fazer diferença para o que acontecia aqui em vetores, é que o ângulo entre duas retas agora, segundo estas construções que aqui temos, e poderíamos fazer mais, nunca pode ser superior a 90 graus. Não, porque se nós vamos considerar sempre o menor, então no máximo conseguimos aqui de 90 graus. Podem experimentar outras construções e se escolherem sempre o menor que elas formam, vão ver que este alfa, este ângulo entre duas retas, está sempre entre 0 e 90 graus agora, ok? E não 0 e 180, porque não pode ocorrer uma situação destas, por exemplo, ter aqui um ângulo obtuso, como tinha em vetores. Neste caso, uma vez que aqui trabalhei em graus, vou trabalhar agora em radianos, ok? É igual, entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é o correspondente a 90 graus, ok? Estamos agora a trabalhar em radianos. Bom, e agora vamos ver como podemos utilizar esta fórmula do produto escalar para determinar a amplitude do ângulo entre duas retas. Porque esta fórmula do produto escalar trabalha com vetores e não com retas. Como é que fazemos isto? Bom, a questão é que podemos sempre ir buscar às retas vetores diretores delas. Vetor diretor de uma reta é um vetor que tem a direção da reta. Qualquer reta tem infinitos vetores diretores. Qualquer vetor que tenha a direção dessa reta pode ser um vetor diretor da reta, ok? E nós temos a possibilidade de, dadas as equações das retas, de forma mais analítica, ir retirar vetores diretores. Vamos supor que neste primeiro caso eu iria à reta R e retirava este vetor aqui, ok? Vou-lhe chamar até vetor R, por exemplo. Vamos depois à reta S e vamos supor que eu escolhia este vetor. Bom, neste caso é fácil observarmos que determinar o ângulo entre estes dois vetores ou o ângulo entre as duas retas é igual, porque o ângulo entre estes dois vetores, eles estão aqui origem com origem, também daria o alfa. Bom, neste caso, quando elas são perpendiculares, também não temos problema algum. É uma situação até idêntica a esta primeira que analisámos. E agora vou colocar aqui uma situação mais problemática. Ou seja, imaginemos que eu ia à reta R e retirava este vetor diretor. Este aqui, que estou agora aqui a representar. E depois ia... Portanto, este será o vetor R. Okay? Depois ia à reta S e retirava este. Bom, e neste caso, eu tinha aqui um perigo ao determinar, ao aplicar estes dois vetores. Vou chamar então aqui também, vou colocar só do outro lado, vetor S agora. E se eu aplicasse a forma do produto escalar com estes dois vetores, acontecia algo que não me dava a amplitude entre as retas, ia-me dar este ângulo, porque eles origem com origem, eles vão formar este ângulo aqui, os dois vetores.
E este ângulo não é o ângulo alfa, não é o ângulo entre as duas retas, mas é seu suplementar, ok? O que é que quer dizer que é suplementar? Quer dizer que a soma dos dois dá 180 graus, isso conseguimos observar. E, portanto, posso colocar aqui até π menos alfa. O suplementar será 180 graus menos alfa, ou π menos alfa. Este mais este dava alfa, dava π, ok? Eu poderia chamar até aqui x, alfa mais x igual a π, e depois descobri o x, x igual a π menos alfa. São ângulos, então, suplementares. Bom, e isto terá uma consequência na apresentação da fórmula do produto escalar quando queremos determinar o ângulo entre retas. Que consequência será essa? Bom, eu vou aqui fazer uma dedução muito rápida, ok? Vou aqui fazer uma separação e vou trabalhar a forma do produto escalar como se estivesse numa situação destas, em que me era favorável, em que não tinha de fazer alteração nenhuma, e depois nesta, para vermos o que vai acontecer, ok? Então, neste caso, eu teria R produto escalar S igual à norma de R vezes a norma de S vezes o cosseno de alfa. E tinha a certeza que o ângulo que iria sair daqui era o ângulo das retas, porque também coincide com o ângulo dos vetores. Mas se tivesse então neste outro caso, já agora vou só conseguir aqui mais um pouco de espaço, senão posso ficar aqui limitado. Então, neste caso, eu teria o seguinte: este caso intermédio em que fazem 90 graus é comparado com este primeiro caso que já escrevi aqui, ok? Neste caso, em que o ângulo que os vetores formam não coincide com o ângulo das retas, vamos ver o que acontece. Eu tinha então o vetor R, produto escalar com o vetor S, é igual à norma de R, vezes a norma de S, vezes o cosseno, e neste caso iria ser o cosseno de π menos alfa, ok? Bom, devido às reduções ao primeiro quadrante, já devemos saber, e está nas aulas de trigonometria, portanto nem vou aqui investir mais tempo a explicar isso, está lá muito claramente nas aulas de trigonometria, que cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, ok? Quem não perceber esta igualdade pode regressar a essas aulas para ver. Então vou fazer essa simplificação aqui, ficará produto escalar de R com S igual à norma de R, vezes norma de S, vezes menos o cosseno de alfa. Bom, agora este menos vai passar cá para trás, só para a casa ficar um pouco mais arrumadinha, ok? Vamos colocar aquele menos ali atrás das normas, para depois tirarmos aqui mais uma conclusão engraçada. Ok? Então, vou escrever assim: R, produto escalar S, igual a menos norma de R, vezes norma de S, ok? Vezes cosseno de alfa, porque eu agora já escrevi o menos lá atrás, ok? Bom, e agora daqui vamos tirar uma conclusão bastante interessante. Reparem, destas duas igualdades que aqui estão, neste caso o produto escalar deu menos norma de R, norma de S, cosseno de alfa. E neste caso o produto escalar deu norma de R, norma de S, cosseno de alfa. Ou seja, só há um menos na diferença entre eles. Um é aqui negativo e o outro não. Bom, e isto faz lembrar uma simplificação dos módulos. Reparem o que é que acontecia quando tinham, vamos lembrar aqui o conceito de módulo. Quando nós tínhamos o módulo de uma nuvem, dentro desta nuvem pode estar uma expressão qualquer, ok? Igual a k, ok? Vou até colocar um número para ser mais intuitivo. Como é que nós tirávamos os módulos desta equação? O que é que poderia estar dentro desta nuvem? Bom, o que está dentro daquela nuvem, para isto ser verdade, pode ser 5. Se o que está dentro da nuvem for 5, é verdade. Ou então, o que está dentro da nuvem pode ser menos 5. Para isto ser verdade, porque o módulo torna tudo positivo, então o módulo de menos 5 dava 5. E isto seria equivalente. Bom, então agora é só imaginarmos que dentro desta nuvem pode estar, vamos imaginar que estava o produto escalar de R com S. Tinha o produto escalar de R com S igual a 5 ou o produto escalar de R com S igual a menos 5. No fundo é o que eu posso observar aqui. O produto escalar de R com S igual a menos uma determinada quantidade ou o produto escalar de R com S igual a mais essa quantidade. Bom, então eu posso escrever também estas duas igualdades desta forma, utilizando o módulo, ok? Ou seja, eu posso escrever também isto, comparando com esta dedução que fiz agora. O módulo
É como passar aqui para cima agora, colocar aqui módulo de R com S, ok? Do produto escalar. Então fica módulo do produto escalar de R com S igual a módulo de R, a norma de R, vezes norma de S, vezes o cosseno de alfa. Reparem, isto é como se fosse este 5 agora, ok? Bom, então como podem ver, foi feita uma alteração aqui à fórmula do produto escalar para nós estarmos à vontade para quando vamos retirar os vetores diretores das retas. Se nós considerarmos a fórmula do produto escalar aqui com o módulo, então estamos tranquilos. Temos sempre a certeza que vamos obter o alfa, que é o ângulo entre as duas retas, mesmo que os vetores sejam estes, ok? Porque como estamos a colocar um módulo, vamos ter sempre a certeza que é este alfa que aqui está, ok? E portanto, a fórmula vai ter esta diferença. Será muito idêntica à dos vetores, mas temos aqui um módulo no produto escalar, ok? É como se agora visualizássemos este produto das normas a passar a dividir aqui para o primeiro membro e ficava a dividir por módulo do produto escalar entre R e S, ok? E portanto é só preciso ter esta atenção, este cuidado. Se nos estão a pedir o ângulo entre duas retas e se nós estamos a trabalhar com os vetores diretores das retas, nós podemos não ter a certeza que estamos numa situação destas. E portanto colocamos aqui o módulo para garantir que o ângulo que vamos obter é então o ângulo entre as duas retas, porque senão poderíamos estar a obter este ângulo aqui que não era o ângulo entre as retas, ok?